Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vimos no vídeo anterior sobre a passagem de Mateus, capítulo 24, e o versículo 40 e 41. Muito famoso, onde diz que um será levado e o outro será deixado. Nós aprendemos que quem é levado ali não é o justo. A passagem não está falando sobre ser levado para o céu. Se você olhar os versículos anteriores, nós vimos que é sobre o dilúvio levando os ímpios. E a mesma coisa acontecerá na vinda do Filho do Homem. Os ímpios serão levados à destruição. E para a gente estar confirmando essas passagens, eu falei que ia citar alguns textos no próprio livro de Mateus, de Salmos e de Daniel. E é isso que nós vamos fazer agora. Em Mateus capítulo 13 e o versículo 47, nós vamos encontrar a parábola da rede. Veja só. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Agora Jesus vai comparar isso com o final dos tempos. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mesmo contexto de Mateus 24, 40 e 41. Os levados. Mateus 13 também tem uma outra parábola que vai nos ajudar a entender isso, que é a parábola do joio e do trigo. Também é uma parábola bem conhecida. Olha só esse texto. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o trigo. Não, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O Senhor vai estar dando explicações melhores a partir do versículo 39. Ele vai estar explicando essa parábola. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, ou seja, serão levados, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os irmãos podem ver que é sempre o mesmo contexto, os ímpios sendo levados e Jesus instaurando o seu reino milenar. O texto de Salmos que também vai nos ajudar a compreender isso é o Salmo 37 e o versículo 9 até o 11. Olha o que diz. Porque os malfeitores, 37, Salmo 37, 9, diz assim: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esse texto fala exatamente a mesma coisa que Mateus 24. Os ímpios sendo destruídos e Jesus instaurando o seu reino aqui na terra. Para finalizar, queria deixar o texto de Daniel, que vai deixar ainda mais claro. Porque o Evangelho de Mateus tem muita base em Daniel. Olha o que diz. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro,
os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E agora reparem nesse verso. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Está falando dos ímpios, os ímpios sendo levados na vinda de Cristo. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Os justos herdarão a terra. Jesus virá para reinar nessa terra, retirará todos os ímpios daqui e haverá o milênio, onde habitará a justiça. Então, irmãos, Mateus 24, 40 e 41 não está falando do arrebatamento. Mas então, qual passagem fala do arrebatamento? No próximo vídeo, nós estaremos vendo.